As crianças, problemas de ansiedade, hiperatividade, além de outras questões que podem preocupar. Vamos chamar a Juliana Santos ao vivo para conversar com a gente. Bom dia, Juliana. Então, como os pais podem limitar a utilização de aparelhos eletrônicos, Porque é difícil, Tá aquela história, todo mundo usa, mas você dá todo mundo. Como é que a gente trabalha isso com as nossas crianças? Exatamente, Renata. Bom dia, para você, para quem está aqui nos acompanhando no Manhã Cidade. É uma situação complicada, até porque a criança já cresce ali, nasce, cresce, já vendo a utilização das telas dentro de casa, os pais, os familiares. É uma situação bem complicada ali para o desenvolvimento da criança. É por isso que a gente vai conversar com a Fernanda Lima, que está aqui conosco. Ela é psicopedagoga, para trazer melhor orientações para a gente sobre esse assunto. Fernanda, bom dia. Muito bem-vinda à Rádio Cidade. Queria que você começasse explicando para a gente, A gente estava conversando aí exatamente sobre a dificuldade que é, para a criança que não entende do mundo ali, ela está crescendo, mas ela vê, os familiares, os pais envolvidos ali, usando o celular, usando televisão, computador. Como é que é a orientação com relação ao desenvolvimento dessa criança? Tem uma orientação com relação à idade que essa criança não deveria, ser exposta às telas, exatamente para não prejudicar, o crescimento da criança? Bom dia. Bom dia, Juliana. Muito bom estar aqui na Rádio Cidade com vocês, trazendo essas informações que são de extrema importância, Uma vez que o papai ou a mamãe que tem o filho de primeira viagem, não vem com aquele manual, acertadinho para dizer o que realmente deve acontecer nesse desenvolvimento da criança. Mas sim, como o Renato falou e você também confirma aqui, algumas idades realmente é bem prejudicial o uso da tela, sobretudo de 0 a 2 anos. Não é bom que a gente permita esse uso excessivo. Eu entendo que a criança hoje ela está inserida no meio muito tecnológico, mas nós precisamos e temos a tarefa de mediar essa situação como adultos, seres pensantes e, sobretudo, papais e mamães, Se eu sou a mãe de uma criança que acabou de nascer, então eu sou responsável pela educação dessa criança. Então eu preciso, sobretudo, desenvolver nela uma conversação, um desenvolvimento atencional, que isso só vai acontecer olho no olho, pele com pele. Eu não posso ensinar o meu filho a falar, a conversar com algo virtual. Eu preciso realmente promover para ele esse desenvolvimento do neurônio espelho, olho a olho. Vou dizer assim, mano a mano, pele com pele. Então, essa é a orientação que a gente deixa, realmente de 0 a 2 anos, dentro do mínimo necessário. Se você quiser permitir que ele escute lá um videozinho, no máximo 1 hora. O dia tem 24 horas, Então, 1 hora e 23 horas realmente de atenção assistida, de uma conversação direcionada, de um toque, de um olho no olho, olha aqui para a mamãe, olha aqui para o papai. E isso sim é que é muito mais saudável para desenvolver a atenção dele, sobretudo a memória. Porque nós precisamos ensinar as nossas crianças a reter memória. E dentro da área virtual a gente não vai ajudar muito. É interessante também, com você falando sobre essa questão, do contato físico diário ali com os pais, com os familiares, enfim. Mas, um exemplo, eu conheço uma criança que ela conversa com o celular. Ela conversa com os vídeos, na internet ali, ela assistindo, do costume, ser tão frequente. Uma criança de 3 anos, do costume ser tão frequente em estar ali assistindo, acompanhando, que a criança conversa mais com o celular do que com os pais. Uma situação complicada, Fernanda? Uma situação muito triste, onde a gente vê que a criança, ela nasce mais ou menos assim, com um HD zerado. Então, eu sou a responsável por passar essas informações. Então, na natureza dela, ela vai ter a naturalidade de querer conversar com alguém. E que triste quando ela não encontra alguém para conversar. E ela precisa encontrar esse ambiente virtual, aonde não vai devolver para ela realmente aquele desenvolvimento cultural que eu tenho na minha casa. Então, se eu quero ensinar meu filho alguns termos culturais, hábitos meus, como de que maneira comer, se vestir, andar, conversar, ser educado, não é um ambiente virtual que vai me ensinar isso, vai ensinar outro. E aí, após isso, o que é que eu faço? Eu cobro do meu filho que tem um comportamento como eu desejo. Como é que ele vai aprender se eu não tiver esse contato com ele? Então, a boa parte das crianças, às vezes, são penalizadas erroneamente. Por quê? Porque ela aprende no virtual, mas o pai não consegue transmitir para ela de maneira pessoal. E aí tem aquele conflito, vou tomar o seu celular, que de maneira errônea o pai faz isso, que não é certo. E a longo prazo, Fernanda,
quais seriam os prejuízos, né, que traria ali o uso excessivo de telas para essa criança? O prejuízo a longo prazo que a gente observa é justamente crianças inquietas em sala de aula. Por quê? Porque o ambiente virtual traz para ele uma intermitência atencional. Observe que muitas crianças não conseguem ver um vídeo inteiro. Elas, por muitas vezes, passam direto. Ela não consegue firmar uma atenção controlada. Quando ela chega na sala de aula, ela não consegue verificar a professora fazendo uma explicação saudável. Anda muito na sala, começa a andar, começa a mexer com várias coisas, manipular vários objetos. E quando ela entra na fase da alfabetização, ela não consegue se aquietar o seu corpinho, a sua atenção para observar os fonemas das letras, o que aquelas letras significam para entrar no ramo da alfabetização. Por isso que hoje, dentro do ambiente escolar, nós temos tantas crianças com déficit atencional, porque já começa das telas virtuais. E o que é que os pais podem fazer, né, para limitar? A gente sabe que pode ser complicado, né, e é muito complicado, mas como é que os pais começam a limitar, né? Quais as dicas que você orientaria os pais a começar a limitar, né, o uso de telas ali para as crianças? Sobretudo ter um pouquinho de paciência, né? Você conversar com seu filho, escutar aquele desenvolvimento da descoberta não é fácil. Às vezes a gente quer dizer ao filho assim: ah, filho, isso é uma planta. Vai, próximo assunto. E a gente precisa ensinar ele o que é uma plantinha, toca na plantinha. Então, essa paciência, Ju, do dia a dia, que os pais precisam ter é fundamental. Mas as crianças de hoje em dia, elas estão tão aceleradas quanto os próprios pais. Os pais querem explicar às crianças algo da vida de maneira muito abrupta e rápida. E a gente não pode processar dessa maneira, porque um dia nós fomos criança e tivemos tempo de aprender a utilizar certas coisas. Você quer ver andar de bicicleta sem rodinha, como se demorou para a gente aprender. Não era tão fácil tirar a rodinha. A gente passou muito tempo com aquela rodinha de apoio. E hoje em dia os pais já querem assim. Aí um dia, se a criança não aprende, ele não sabe andar de bicicleta, recolhe a bicicleta, dá o celular que é melhor. Tem que ter paciência, tem que fazer a companhia para essa criança, tem que ter paciência de ouvir, de ensinar, de mostrar, de esperar tocar, para que assim ela consiga fazer as conexões de memória e assim ela criar uma conversação saudável. E se essa criança não tiver, né, essa orientação, essa paciência, né, dos pais, dos familiares ali em casa, ela acaba aprendendo certas coisas na internet, né, nos vídeos que ela vai acompanhando, nos desenhos que ela vai assistindo. Por isso que é importante que os pais fiquem atentos, né, e tenham muito cuidado, né, com esse processo inicial de aprendizagem da criança. Isso, exatamente. Ter muito cuidado, adquirir, Ju, muito material manual. Nós vivemos na terra do barro, da argila, né, então a criança ter material em casa, material lúdico, onde ela possa construir, pintar alguma coisinha. Então, todo esse material que as escolas pedem pedagógico, o papai e a mamãe podem ter em casa, para pintar, cortar, rasgar, brincar, montar, construir seu próprio brinquedo. Nós temos a Feira de Caruaru riquíssima, você pode comprar materiais manuais e permitir que ele ali vá desenvolvendo sua criatividade. Mas, para isso, eu preciso prover para o meu filho certos objetos e assim estar ao lado para fazer essa companhia. Perfeito, Fernanda, muito obrigada pelas orientações, né? Nós conversamos aqui com a Fernanda Lima, psicopedagoga, trouxe orientações aí valiosíssimas, né, para que os pais, os adultos, os familiares tenham um pouco mais de atenção com relação às crianças, né, ao uso excessivo de telas, até porque é bem prejudicial e, né, não trazem apenas dificuldades aí no tempo presente, mas também prejuízos futuros bem graves, né? Então é importante ficar atento com relação a esse assunto. Renata. Ô, Ju, esses assuntos, né, você sabe que eu sempre participo mais focada, né? Porque eu tenho dois pré-adolescentes, um adolescente e pré-adolescente lá em casa. E você conversou aí com o Fernando, Fernanda falou sobre a questão da concentração, né? A gente percebe de uma geração para outra, não de muito tempo, assim, de 2, 3 anos de diferença de um para outro. Por exemplo, meu filho mais velho tem 15 anos, ele consegue ver filmes, ficar lá sentado um bom tempo, né? Consegue já ler. Já o mais novo, ele não tem essa concentração. Às vezes eu digo, eu acho que isso é coisa desses vídeos de internet que assiste, que é tudo tão curtinho, 1 minuto, 2 minutos, né, para aprender. Depois disso, a gente não consegue prender tanto a concentração das crianças. Eu queria, Fernanda está nos ouvindo, né? Eu queria que Fernanda falasse sobre isso nas escolas, Fernanda. Será que as escolas pensam em até adaptar esse modelo realmente de sala de aula, todo mundo sentadinho, com um quadro ali de 1 a 2, 3 horas de aula com o mesmo professor, para essa geração
que não consegue mais ficar tanto tempo concentrado, a gente precisa de outros elementos mais lúdicos, até mesmo o uso da tela de forma consciente, né, como vocês conversaram agora há pouco. Será que isso precisa ser revisto, Fernanda, ou não? O modelo tradicional deve permanecer? Deve sim, Renatinha, ser visto esse modelo, né? Algumas escolas, elas têm trazido algumas estratégias para poder ajudar nessa concentração. Às vezes elas fazem uma pausa de tempo entre uma aula e outra, porque eu não sei se você lembra, antigamente a gente tinha 2 aulas seguidas, hoje a gente vê que as escolas dão uma pausa maior entre uma aulinha e outra, para justamente tentar fazer um trabalho laboral com essas crianças. A gente tem visto, né, dentro das escolas aqui da nossa região, que elas estão tendo essa preocupação em desenvolver essa atenção, como você falou, que realmente a criança que tem muito acesso a vídeos muito curtos, elas têm realmente a frequência de não manter a atenção, e para isso, dentro das salas de aulas, estão tendo equipes multidisciplinares onde fazem trabalho de toque, trabalho socioemocional, para que elas possam perceber até o outro do lado dela, que às vezes elas nem percebem dentro da salinha de aula, e aí as escolas têm colocado isso nas grades, para que possa realmente desenvolver nele essa atenção, esse querer realmente ouvir o professor, querer aprender, como também os professores estão trazendo mais estratégias tecnológicas para que possa prender a atenção dessas crianças. A gente tem tentado chegar a essa equalização. Não vou mentir para você que é tudo muito novo. Não são a totalidade das escolas que fazem isso, mas um número bem mínimo, mas já tem encaminhado-se para despertar essa atenção das crianças. Perfeito. É isso aí, Renata. Obrigada, Ju. Obrigada, Fernanda. Um abraço, né? Fernanda sempre muito atualizada aí com essas informações. Tem que manter o tradicional, mas com essas pitadas aí do novo, porque senão não vai conseguir prender a galera, né? É complicado. Questão de concentração, os adultos sofrem com isso, imagine os pequenos. 9h39 aqui na sua Rádio Cidade, WhatsApp Cidade.